e vamos iniciar o nosso propósito de hoje. E começo para isso dizendo-vos que lá atrás, na Antiguidade, eu gosto muito de fazer estas comparações, o homem, como sabemos, desconhecia muitas coisas. Não conhecia, por exemplo, a lei da gravidade, pelo que todas as vezes que ele se atirava de uma árvore, se calhar na ânsia de poder voar, não é? Em vez de ficar a planar, ele se estatelava no chão. Isso noutras épocas, porque o tempo passou. O homem daquele tempo não tinha conhecimento da lei da gravidade, nem dessa, nem de outras leis. Mas nem por isso deixava de estar sujeito a essa lei, certo? Pois bem, como eu disse, esse tempo já lá vai, esse tempo já passou, e nós evoluímos uma coisinha, como nós costumamos dizer. Para nosso próprio bem, já conhecemos a lei da gravidade. Já não nos atiramos assim da árvore, julgando que, saltando dela, conseguiremos voar. Mas há, ainda hoje, outras leis que parece, a nosso ver e ao ver daquilo que nós assistimos, parece que não queremos enxergar. Então há quem continue a agir como se não estivéssemos inseridos sequer no contexto das leis que regem o universo. E há quem julgue ainda que é possível viver-se à revelia dessas mesmas leis. O que sabemos que não é assim. Todos nós temos deveres. Não há volta a dar. Deveres estabelecidos por leis, não há como fugir, portanto, do seu alcance. E nós não precisamos de ir muito longe para entendermos de que estamos realmente submetidos à lei, aos deveres, às obrigações. Basta-nos, por exemplo, olhar para os pais que têm deveres para com os seus filhos e depois olhar para os filhos que também têm deveres para com os seus pais. Mas muitos são os pais que dizem não compreender os seus filhos, o que é, no mínimo, assustador, não é? Muitos são os pais que se queixam de dificuldades em saber direcioná-los dentro de uma conduta reta e moral. E isso é realmente preocupante. Por isso, hoje, eu convido-vos a todos juntos meditarmos sobre alguns aspectos inerentes à alma humana, com vista a obtermos êxito, pelo menos daqui por diante, mais algum êxito na educação dos nossos filhos. E para isso, nós vamos falar então hoje das heranças espirituais. Mas antes de lá chegarmos a essas heranças espirituais, nós precisamos reparar primeiro em algo que diz respeito aos nossos filhos. É que deles nós só temos duas certezas. A primeira é de que os nossos filhos são, antes de tudo, filhos de Deus, assim como nós também o somos. E a segunda é aquela que eu já falei, é de que temos com eles o dever de os educar. Por isso é que já se diz, e ainda bem, que a melhor herança que nós podemos deixar aos nossos filhos não serão certamente os bens materiais, não é um nome ilustre, não serão os bons amigos, os parentes dedicados, mas sim aquilo que nunca desaparecerá, aquilo que constituirá a arma certa nas diferentes lutas da vida, que é o quê? Uma boa educação. Mas educar, já Kardec o dizia, é uma arte. E nós sabemos que não é uma arte qualquer,
que é uma arte difícil. E como nós somos muito ávidos a arranjar soluções, depressa arranjamos uma solução para arrumar com essa questão da educação. Inventamos aquela expressão de filhos são cadilhos. Como quem diz, filhos são relações, são preocupações. Como quer dizer, não há mais nada a fazer. Será que não? Será que ao dizermos simplesmente filhos são cadilhos, não estamos inconscientemente a querer nos livrar dessa responsabilidade que nos cabe a cada um? É porque é preocupante. E eu ainda hoje assisti a uma mãe que dizia na porta da escola: eu só posso entregar aqui meus filhos com menos de 5 minutos do toque de entrada, porque eles galfinham-se um sobre o outro e matam-se. E são irmãos. E eu não sei mais o que fazer. E isto é, portanto, preocupante. Porque nós sabemos que esse papel é difícil e sabemos que não basta, por exemplo, fornecer-lhes a vida orgânica. Quem os tem sabe que é preciso muito mais. Precisamos aprender a saber lidar com eles. Precisamos saber equilibrar aquelas ideias opostas que eles trazem consigo, que não sabemos onde as vão buscar. Precisamos ajudá-los a corrigir, e de preferência nos dias de hoje, sem repreender, o que para mim é um mistério, às vezes. E mesmo assim, por mais alto que seja o nosso esforço, em tentar saber quem são efetivamente os nossos filhos, por mais que nós possamos sondar as suas almas, desnudar-lhe o caráter, estudar as suas atitudes, equacionar o seu comportamento, haverá sempre neles características intrínsecas que não sabemos de onde lhes vêm. É impressionante, mas é uma verdade. Pois diz-nos o Espiritismo que nós somos todos espíritos. Logo, nossos filhos são espíritos também. São espíritos imortais que viveram milhares de experiências ao longo de muitas vidas. Mas vamos ver. Assumir o conceito de que os nossos filhos são espíritos, alto lá. Significa conceber que antes desta atual existência já tiveram eles outras experiências e que trazem consigo uma bagagem bem anterior a todas as aprendizagens que nós iremos forjar com eles na atual encarnação. Então não é fácil aceitar isso. Não é fácil olhar para eles dizendo: lembra-te, teu filho é um espírito também, assim como tu o és. É porque esta concepção de que os nossos filhos são espíritos, mesmo para nós, espíritas, né, é difícil de interiorizar em toda a sua extensão. Quantas vezes nós mesmos não esquecemos isso? Quantas vezes? Pois seria bom, e nós vemos cada vez mais isso, seria bom termos isso em conta no nosso dia-a-dia. Porque por si só isso já facilitaria muito o papel dos pais, assim como o dos filhos, se todos nos vinculássemos na certeza da reencarnação, que é o que está a fazer falta à humanidade, digamos, não é? O Espiritismo explica-nos que a geração, portanto a criação de um corpo humano, para que nele se instale um espírito, representa, antes de mais, um convite formal a alguém que já existe numa outra dimensão que a nós nos escapa aos nossos sentidos habituais. Ou seja, equivale a dizer que entre pais e filhos, o Espiritismo nos diz que já existe uma relação que começou bem antes do nascimento. Eu não me esqueço das palavras que a minha própria filha me dizia e que foram elas que, de certa maneira, também me conduziram aqui. Que ela me dizia com 2, 3 anos: ainda bem que te escolhi. Palavras que eu não entendia na altura, que eu não percebia o que significavam.
mas que hoje já vejo, já interpreto com outro olhar graças ao Espiritismo. Pois é, a criança que nós seguramos no colo, com tanto carinho, com tanta afeição, não é, como nós muitas vezes pensamos, um anjinho inocente. É um ser em evolução, ligado a nós, seja por vínculos do passado ou por compromissos que assumimos juntos. Estamos juntos por algum motivo. Então são nossos companheiros esses filhos. Neste contexto de crescimento intelecto-moral em que todos nos encontramos. E a fim de que todos nós nos possamos ajudar mutuamente, não é? A fim de que os possamos também ajudar a implementar a sua própria evolução, Deus os coloca temporariamente sobre os nossos cuidados. Temporariamente. Porque também aqui é preciso vermos que os filhos não são propriedade nossa. Porque há pais que pecam pelo excesso de zelo, não é? Pelo excesso de... Não vou dizer que é um excesso de amor, mas pela tentativa exaustiva de querer sempre tê-los, como nós, passa a expressão, dizemos, tê-los debaixo da nossa própria saia. A família é a nossa principal base de desenvolvimento. Isso, mesmo que não fôssemos espíritas, seria fácil nós aceitarmos. Podemos dizer, segundo o Espiritismo, assim também nos diz, que a família funciona à semelhança de uma escola, onde todos, em contacto uns com os outros, nós vamos moldando o nosso caráter. Não são só eles que vêm para moldar o seu. Nós também estamos a moldar o nosso, desculpem. E vimos ainda para transformar as nossas imperfeições em virtudes, assim como para libertar tensões, fricções que foram registadas no passado, nas existências anteriores. E claro que isso se torna muito mais fácil se viermos bem próximos, a conviver debaixo do mesmo teto, porque pelos laços da consanguinidade nós nos sentimos impelidos, com maior vontade, vamos dizer assim, de exercer a lei de amor, de perdão, de indulgência. Então torna-se mais fácil e é por isso que Deus, na sua sabedoria, sabe aquilo que faz. Precisamos, pois, estar atentos, porque nessa convivência, nem sempre fácil, começa desde cedo a denotarem-se algumas características que para nós não são as ideais, não são as corretas. São aqueles enfrentamentos, é o egoísmo, é a agressividade, é o sentimento de oposição com relação a tudo o que os pais digam, por exemplo, entre outras coisas. Então nós precisamos estar atentos aos traços da personalidade, às características que esses espíritos já trazem para esta atual existência, pois algumas dessas características precisam de ser reforçadas para que possam ainda crescer mais, desenvolver-se mais, e outras, no entanto, precisam de ser reformuladas, quando não extirpadas até, não é? Então, na hora de dizermos as verdades, de conversarmos com eles, claro que precisamos de nos dirigir ao nosso filho, não apenas como um ser que nasceu de nós e que, por isso, nos deve obediência, mas como um outro ser, que não é algo que nós possuímos verdadeiramente. A nós nos cabe educá-los com a verdade. E a verdade deve ser dita de tal forma que possa fazê-los refletir e não reagir. E nós hoje em dia vemos cada vez mais, até nós adultos, a tomar dessa medida. Pouca reflexão, muita reação. Então todos temos que dar e temos de receber. Porque isto é um trabalho, vamos dizer assim, a pares. É um contributo juntos. Nós às vezes também esquecemos que enquanto pais, que também estamos a receber. E achamos sempre que nós é que estamos no papel de ensinar, transmitir. E nem sempre é assim. A aprendizagem é para ambos os lados.
O ideal seria que fosse de forma equilibrada, não é? Então o lar é, para além de uma escola, funciona também como uma oficina na qual nós somos convidados a trabalhar para a felicidade de todos os que aí convivem. E porque o lar é a escola, é o ponto do encontro onde devem ser criadas as condições para que tudo dê certo, se cada um tomar diferentes rumos, partiremos então todos, até como amigos, se calhar. Mas amigos que apenas se despedem por algum tempo. Porque aquilo que não fizermos hoje, haveremos de ser submetidos, entre aspas, a esse novo papel. Não é? A voltar à tentativa. Ao mesmo exercício, vamos dizer assim, em conjunto. Então a família, para além de escola e de oficina, deve ser também vista como uma universidade. Ou saímos dela diplomados, seria bom, e com pós-graduação ainda seria melhor, não é? Prontos para outras conquistas pessoais, porque sabemos que esta não é a nossa última estadia aqui. Ou então nos retiramos dela precipitadamente, interrompendo o curso das esperanças que nós mesmos alimentamos, que nós mesmos acreditamos ser capazes de ultrapassar. Há então que identificar, como eu disse, e o mais cedo possível, todas as características dos nossos filhos. As positivas, mas também as negativas. Para podermos, desde logo, trabalhar no sentido de os melhorar. Temos que entender, e aqui é muito importante dizer, é que este processo de melhoria, de educação, não apresenta resultados de maneira instantânea. E nós sabemos. Não é porque dizemos uma vez que o nosso filho acata, compreende, aceita e faz. Eu ando há meses a ensinar uma mesma coisa. E ainda me deito todas as noites a pensar que na manhã seguinte, essa tal coisinha que eu tanto peço, passa a ser uma rotina do dia a dia. E não é nada de especial aquilo que eu estou aqui a mencionar. Então nós temos que entender, como eu disse, que este processo de educação não se processa de uma maneira instantânea. Porquê? Porque a educação não é cirurgia. Nós não entramos no bloco, retiramos o que está mal, fechamos o buraco e fica tudo corrigido. Porque se assim fosse, muito simples seria. É que o processo da educação é continuado e envolve, acima de tudo, como eu já vos disse, muito amor, persistência, paciência e bons exemplos por parte dos pais. Então, agir com amor, também é importante vermos este aspecto, porque agir com amor não significa ser conivente com o que os filhos querem, que é isso também que estamos a ver muito nos dias de hoje. O amor é uma lei a ser seguida. Tudo bem, mas que no caso significa saber dar ao nosso filho todo o equilíbrio de condições para que ele se torne, uma pessoa melhor em todos os contextos onde ele for conviver. Portanto, nós vemos que educar não é tarefa fácil. Em todos os contextos e não só no ambiente doméstico, porque também se vê muito hoje em dia filhos que aparentemente são uns santos junto dos pais e uns autênticos diabinhos quando fora, não é? Do ambiente doméstico, não é? Lá está, quando já não estão junto dos próprios pais. E também vemos o inverso. Então, se os nossos filhos carregam nuances de caráter menos elevado, vamos dizer assim, não desculpemos essas características com a tal ideia de que, deixa lá, ele ou ela já nasceu assim. Não façamos isso, porque nós, graças a Deus, graças ao Espiritismo, já temos outros conhecimentos e já temos compreensão para ver as coisas de outra forma. Precisamos pensar, isso sim, e pensar até muitas vezes, porque estamos aqui. Essa é daquelas perguntas que nós deveríamos fazer
diariamente, sobretudo nos momentos difíceis. Porquê é que eu estou a passar por esta situação? Esta situação que me ocorre, que me confronta, pede algo de mim. Deus quer que eu faça alguma coisa com isto. Certamente que eu aprenda alguma coisa. Então nós devíamos repetir muitas e muitas vezes porque estamos aqui. E porquê é que estamos aqui? Porque somos espíritos, como eu disse, num processo de evolução. E os nossos filhos não são, diferentes de nós nesse aspecto. Eles não são diferentes. São exatamente como nós. São espíritos que renasceram na Terra com o objetivo de desenvolver o seu potencial, de corrigir erros de passado, de superar defeitos e ainda, pouco a pouco, conseguirem vibrar em sintonia com as leis universais. E nós todos ainda estamos longe disso, mas estamos a caminho disso. O que é bom saber, não é? As nossas crianças precisam compreender, e isto também é importante que passe, porque muitos deles não compreendem certas coisas, porque estas coisas não lhes chegam, não se conversam, se desconhecem ainda. Daí a importância do papel do espiritismo. As nossas crianças precisam compreender que são um espírito reencarnado, saber que são filhos de Deus, de regresso ao mundo carnal para vencer mais algumas etapas no seu progresso evolutivo, cuja destinação será a perfeição. Eles precisam de saber isso, porque muitos caminham sem rumo, sem saber o que os aguarda, nem o fundamento da própria vida, sem objetivos, sem tudo por falta de esclarecimento. Precisam ainda de conhecer as leis divinas, assim como a lei de causa e efeito, que rege todos os nossos passos. E precisam urgentemente saber de que se encontram no meio mais adequado para o seu progresso, porque existe muita revolta por aí. Também por falta de conhecimento de que nós estamos no meio que nos é mais favorável. Nós não nascemos na família que merecemos, não vamos dizer assim. Nós nascemos na família que necessitamos, com as pessoas que serão mais favoráveis a esse nosso crescimento. Nada acontece por acaso, muito menos um momento de reencarnação de um espírito, que é um evento muito importante. Nós vemos pelas leituras que o Espiritismo nos concede, não é? Então a escolha da família, no qual esse espírito virá participar, pode até não ter sido feita de forma consciente pelos pais. Porque também sabemos que acontece assim, não é? Mas com certeza, mesmo nesses casos, contou com o planeamento reencarnatório dos espíritos responsáveis por aquele processo evolutivo. Nada foi deixado ao acaso, aquela criança não vem por acaso, não foi descuido, como nós às vezes dizemos. Porque nada é dessa forma. Não andamos assim à revelia, obedecemos, como eu disse no início, às leis. Queiramos ou não, tenhamos conhecimento delas ou não. Então logo um bebê não deve ser fruto de uma decisão, de um momento, de um impulso impensado ou de uma união fortuita. Quem é adulto, fisicamente amadurecido para gerar um filho, também deve compreender que é psicologicamente amadurecido para assumi-lo. Isso não deveria ser. Perante o filho que está para nascer, então não se deve assumir uma atitude hostil, negativa, de rejeição, ou de desamor e de indiferença, como também ainda acontece. Porque todo o espírito, sendo espírito, recebe aquele impacto físico ou emocional de violência, da rejeição. E nós às vezes achamos que é só um bebê, está aqui na barriga, não escuta, não entende. Às vezes também associamos isso até quando eles estão no berço, conversamos como queremos, discutimos a bel prazer e depois achamos que eles não entendem nada. Eles entendem muito mais do que nós julgamos.
e processam até muito mais do que nós julgamos. Então, sempre que planeamos ter um filho, nós não podemos esquecer que somos corresponsáveis pelo sucesso desse mesmo espírito, assim como também somos responsáveis pelo seu fracasso na sua vida. Ele é um ser de retorno, como eu vos disse, a uma nova experiência e traz em si mesmo estruturas internas, já desenvolvidas em vidas passadas. É natural que ele reaja quando confrontado com experiências novas nesta vida. Então é natural essa rebeldia das crianças, esse sentimento de oposição. A infância representa, pois, segundo o Espiritismo, uma bênção para esse espírito reencarnado. E porquê? Porque é uma oportunidade valiosa de transformação interior. O despertar gradual da consciência do espírito durante a infância representa uma valiosa oportunidade para que os pais lhes ofereçam os estímulos necessários e os façam despertar, ou lhes façam despertar neles os bons sentimentos adormecidos, corrigir os impulsos também mal direcionados. É claro que por tudo isto, os filhos representam, e podemos dizê-lo, a maior das aprendizagens para os pais. Basta ver que filhos não dão direito a férias. Hoje já temos a licença de maternidade, mas depois dela não podemos simplesmente tirar uma licença e fazer uma pausa do nosso papel de pais. Filhos são para toda a vida, não é? Não se delegam para os outros. Não existem, por exemplo, ex-filhos. Nós até podemos dizê-lo, ele já não é meu filho, não é? Mas não existem ex-filhos. Os filhos vão existir sempre e seremos sempre por eles os responsáveis. Então façamos às nossas crianças aquilo que gostaríamos que nos fosse feito caso fôssemos nós essas crianças. É isso que nos está a faltar. Porque a criança, ao nascer, não é uma página em branco. Ela traz a herança de si própria. Eis aqui a herança. Ela já traz uma herança. A herança de si própria como o espírito imortal que ela é. Ela já viveu, como vos disse, existências anteriores a esta, atual, não é? E por elas, ela foi amealhando virtudes, assim como se foi compliciando no próprio erro. Nós, os pais, unicamente fornecemos o material físico. Porque nós ainda temos também a ideia de que ele é assim porque sai ao pai, olha, sai-se à avó, neste ou naquele aspecto. E isso é um engano da nossa parte, é uma ilusão da nossa parte. Claro que se estamos juntos, sob o mesmo teto, e Deus é espetacular nisso, Ele coloca-nos no mesmo teto, não só pelas necessidades que temos uns com os outros, mas porque ao mesmo tempo sintonizamos mais ou menos nas mesmas tendências e gostos. Não é? Porque tudo é uma questão de sintonia. Então é natural que a gente note num ser mais novinho para algumas características idênticas. Há de fulano, há do outro membro da família e por aí adiante. Mas não significa isso que ele as tenha herdado desses outros. Porque não é assim que funciona. Os pais unicamente fornecem o material físico. O caráter, a inteligência, as tendências, as inclinações dessa criatura que nos chega nos braços já estão definidas. Toda a sua estrutura moral, toda a sua estrutura intelectual também, já se encontra num determinado estado de evolução. Também é fácil nós dizermos, é esperto, saiu-se ao pai, não saiu-se à mãe, não é? E também é errado nós dizermos isso. Assim se explica porque é que pais inteligentíssimos podem ter filhos medíocres, ou seja, muito fracos. E o facto de haver pais aparentemente pouco dotados em termos de inteligência e, no entanto, com filhos geniais. Como é que se explica isso, se não fosse pela lei da reencarnação? Porque a alma não é criada, como nós sabemos, neste momento. E isso é que explica tudo. Não no momento da concepção do nascimento. O espírito que anima aquele corpo, que é agora um corpo de uma nova criança, de uma criança, pode até ser tão desenvolvido quanto o de um adulto, ou ainda mais, caso ele já seja mais evoluído.
É por isso que os nossos filhos tantas vezes nos surpreendem com conhecimentos, ou netos, não é? Com conhecimentos que nós nem sabemos bem, não é? Como é que eles os aprenderam. Então, o facto de termos crianças que mostram muitas capacidades, que mostram aptidões extraordinárias, comportamentos, por exemplo, elevados, logo nos primeiros anos de existência, por exemplo, para ler, para escrever, para tocar alguns instrumentos e por aí adiante, né? São tudo isso sinais que não devem ser subestimados, mas sim desenvolvidos. Também não podemos esquecer isso, porque nós, às vezes, também cometemos este pequeno erro, que é, se nos interessa, nós valorizamos e incentivamos. Se não nos apraz muito, nós dizemos que aquilo não presta para nada. Picasso é um desses exemplos. Seu pai, não é, denegria imenso os desenhos que ele fazia. Só sua mãe o apoiava. O próprio pai lhe dizia que ele não havia de chegar longe, com aqueles gatafunhos que ele para lá fazia. E, no entanto, é Picasso. Então, estas situações precisam ser vistas. E nós precisamos olhar para os nossos filhos com outro olhar. Seja em famílias, como eu dizia agora, estávamos a falar dos graus académicos, da inteligência, seja então em famílias com grau académico mais elevado, seja em situações de iliteracia, ou seja, de analfabetização dos pais, tudo isso prova que os nossos filhos, que os nossos pais não nos transmitem a inteligência ou o conhecimento através dos genes. Essa é uma ideia falsa. Eis porque é tão importante a tarefa da educação, de valorizar o que é bom e de tentar suprir aquilo que está errado, aquilo que os irá prejudicar, não é? E enverdar nessa senda desde os primeiros dias. Nós não dizemos vulgarmente que é desde pequenino que se torce o pepino. Nós não dizemos isso por acaso. Porque vemos que desde logo é preciso incutir ali regra, disciplina, respeito, entre outras coisas, não é? E é na infância, então, esse tempo considerado período de repouso para aquele espírito, que a criança se encontra mais acessível às impressões que recebe. Por isso, aproveitemos essa fase. Quantas vezes eu, na hora do almoço, venho para casa a dizer: que pena que eu tenho deste e daquele pai. Porque eles ainda não descortinaram o que têm aqui. Hoje, nós ainda travamos, pela faixa etária em que se encontram, ainda travamos algumas coisas. Mas quando eles se largarem daqui e enverdarem noutros ciclos de aprendizagem, com maior liberdade, adentrarem na adolescência, que só esse tema dava outra palestra, vão desiludir-se, vão chorar, vão desanimar, não vão reconhecer os seus próprios filhos. Os pais que queiram exercer a sua função de pais, mas que a queiram exercer de forma adequada, e os avós também têm um papel preponderante aí, e os outros familiares também, não é? Têm de compreender que precisam de enverdar num caminho de autoaprimoramento, para que possam dar conta, em simultâneo, do seu próprio caminho e do caminho dos seus próprios filhos ou netos, fornecendo-lhes, por exemplo, os tais bons exemplos que nós vimos no Evangelho. O mundo precisa muito mais de viúvas como aquela que nós vimos no Evangelho, porque ela é um verdadeiro exemplo. A humanidade precisa desses exemplos, não é? Então, independentemente do nosso filho vir inteligente ou não, dele ser saudável ou ser portador de alguma limitação, nós não podemos esquecer que nós temos a responsabilidade sobre o que fizermos com eles e sobre isso haveremos de prestar contas. Espreitem, pois, os pais, diz-nos o Evangelho, os menores indícios reveladores dos vícios dos seus filhos e cuidem de combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Façam, olha que engraçado, façam como o bom jardineiro,
que corta ou rebenta os defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. É só sabedoria dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando os pais fizerem tudo, assim também nos diz o Evangelho, todos os pais que tiverem feito tudo pelo adiantamento moral dos seus filhos e mesmo assim não alcançam êxito, que não se culpem a si mesmos, pois podem conservar tranquila a sua consciência. Nós dormimos de consciência tranquila quando sabemos que demos o nosso melhor, que fizemos a nossa parte. Porque não podemos esquecer que também nós e eles ainda estamos sujeitos a outra particularidade, que é a liberdade de escolha. A nós nos cabe o papel de ensinar, de educar da melhor maneira. A eles lhes cabe o papel de aceitar ou não a educação que recebem. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo ainda nos diz: a amargura muito natural que sentem esses pais pela improdutividade dos seus esforços, Deus lhes reservará a futura oportunidade de concluir noutra existência a obra agora começada. O que é, pelo menos, não é, retemperador para todos nós. Então, o que são as nossas heranças, afinal? Compreenderam? Eu sei que este tema é sério. Eu sei que entre nós, talvez aqueles que não são pais não se identifiquem muito com o tema, mas não esqueçamos que, não sendo pais, somos todos filhos. Pertencemos todos a uma família. E é importante, como eu disse lá atrás, meditarmos, refletirmos também sobre estes assuntos. Tornarmos mais conscientes do papel que exercemos em sociedade, na família, na responsabilidade que cada um carrega. Porque essa palavra, responsabilidade, parece um chavão ultrapassado nos dias de hoje. Cada vez mais os pais se destituem desse papel que lhes cabe e relegam, por exemplo, para a escola essas funções, não é? De educar, de dirigir, de controlar, de apoiar, de ensinar.